A mensagem hoje, o título dela é Quando o Mundo Entra na Igreja. Quando o Mundo Entra na Igreja. Confesso aos irmãos que esse é um dos textos mais difíceis. Você diz assim, mas pastor, você disse isso do anterior. Esse é mais ainda. Porque ele lida com uma questão que acaba gerando polêmica, que é a ideia do véu. É tanto que existe uma denominação inteira que é conhecida como a Igreja do Véu, que se apoia muito nesse texto aqui. E a gente vai ver, tem movimentos cristãos mais conservadores que têm defendido a ideia da mulher usar o véu dentro da igreja. E aí existe muito debate quanto a isso. A igreja, irmãos, ela foi chamada para influenciar o mundo. Mas e quando o mundo começa a entrar dentro da igreja e influenciá-la? Quando a nossa comunidade começa a ser influenciada e deixamos então de ser diferentes? Qual deve ser a nossa resposta a essa questão? Aos dilemas que a cultura ao nosso redor traz de desafios para nós. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar hoje aqui, e nós vamos então aprender juntamente com ele, com a palavra de Deus. Parece que o foco aqui de Paulo, nesses textos que a gente está seguindo agora, é lidar com o culto cristão, com o objetivo do culto, com o formato do culto, como nós devemos ter cuidado para que esse culto não se pareça ou não assuma compromissos pagãos. Isso está muito relacionado ao que Paulo está falando aqui. Hoje as igrejas parecem mais casas de show do que igrejas. Será que, diante do que a gente vai aprender aqui, será que o caminho é esse? Será que o caminho é esse? Nós devemos ter cuidado para que o nosso culto, para que o momento de adoração não pareça com aquilo que é pagão, com aquilo que é mundano, mas que nós venhamos a realizar atividades que apontam para os valores do reino de Deus, valores do Criador, valores da unidade cristã, que de fato gere edificação, porque a maioria das igrejas hoje, elas não estão preocupadas com a edificação dos seus membros, mas com o entretenimento deles. Existe uma diferença entre edificar e entreter. Uma atividade edificante é uma atividade que, por meio da palavra, ela te confronta, ela te conforta, ela te faz abrir mais a mente, a compreensão e mudar a maneira e trazer maturidade para você. Isso é trabalho edificante. Entretenimento é diferente, faz você se sentir bem, faz você se sentir relaxado, faz você se sentir um pouquinho mais, é divertido, é legal, isso é entretenimento. A maioria das igrejas hoje se comprometem com o entretenimento dos seus membros, não com a edificação, não com o crescimento do povo. É necessário então a gente entender o que nesse texto Paulo nos mostra que nós precisamos nos preocupar de que forma o que fazemos dentro da igreja edifica de verdade ou apenas reflete valores mundanos, valores que vão prejudicar a comunidade. Paulo aqui ele vai lidar na sequência com valores cristãos praticados no culto e que representam as implicações da nossa fé. O que é que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Existem princípios bíblicos que, quando praticados, eles geram efeitos na vida comunitária. Um exemplo. Nós começamos aqui o nosso culto com a leitura da palavra. Por que a gente começa com a leitura da palavra? Porque simbolicamente nós entendemos que tudo começa pela palavra. Por que que o nosso culto a gente termina com a exposição da palavra? Porque vocês precisam levar para casa e remoer na mente de vocês aquilo que foi falado aqui. Então, apesar de ser uma coisa litúrgica, mas ela tem uma simbologia, ela tem um porquê de acontecer. São princípios que geram implicações para a nossa fé. Então, Paulo vai lidar com alguns princípios que geram implicações práticas. Ele vai lidar com alguns temas. O primeiro é diferenças entre homens e mulheres e os seus testemunhos públicos. Diferenças entre homens e mulheres dentro da igreja e o seu testemunho público
a respeito dessa diferença. Em segundo lugar, na sequência, ele vai lidar com a ceia do Senhor e o exercício da unidade. Isso a gente vai ver na semana seguinte. E terceiro lugar, ele vai lidar com os dons espirituais e as disputas por poder e orgulho. E como é que os dons deveriam ser experimentados e seus efeitos na vida comunitária, com vistas à edificação mútua, ao exercício da humildade e o amor. Então, essa é a sequência da lógica. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele falou sobre o culto pagão, ele falou sobre a idolatria, ele mostrou que a gente deve fugir das coisas idólatras desse mundo, e agora ele se volta para dentro do culto cristão e diz, olha, existem valores e influências que estão sendo trazidas para dentro do culto que está manchando a igreja. E vocês precisam tratar disso. E na sequência ele lida com 3 assuntos. O primeiro são os papéis de homens e mulheres. O segundo é a ceia do Senhor. E o terceiro é os dons espirituais, que é 1 Coríntios 12, 13 e 14. Ele usa 3 capítulos para lidar com esse problema, para você ver o quão sério é esse problema. Nós vamos então ver a primeira parte, que é o que a gente vai ver hoje, que é como homens e mulheres e o testemunho deles público dentro da igreja é importante. No verso 11, e aí pode abrir sua Bíblia lá no capítulo 11, no verso 2, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a importância que eles dão às tradições ensinadas por Paulo. Olha o que ele vai dizer, capítulo 11, verso 2. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim, e retêm as tradições assim como eu transmiti a vocês. Quando a gente fala sobre tradição aqui, é porque a igreja primitiva não tinha a Bíblia na mão dela, como a gente tem a Bíblia na nossa mão hoje. Aquela igreja não tinha Bíblia. Então, o ensino apostólico era recebido de maneira oral, ou por meio de cartas. Então, quando o apóstolo Paulo visitava aquela igreja, ele transmitia a tradição oral, ele transmitia a doutrina de modo falado. E muito daquilo que Paulo havia ensinado para eles, eles haviam retido e estavam vivendo dentro da igreja os princípios que Paulo havia ensinado. É isso que Paulo diz, eu elogio vocês porque muitos dos ensinos que eu dei para vocês, da maneira como vocês devem se portar, vocês guardaram, isso é bom, vocês guardaram muito disso. Paulo, então, ele vai fechar o raciocínio, lá no verso 16, falando sobre a discussão de costumes, sobre como os costumes a respeito do comprimento de cabelos de homens e mulheres estavam em voga na discussão. Olha o verso 16, ele diz assim, mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Ele está falando, não é que tem costume ou não tem do cabelo comprido de homem e de mulher, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não se tem costume de ficar debatendo questões que muitas vezes são secundárias e gerando problemas e confusões por questões secundárias. É nesse ponto, então, que Paulo ele vai falar disso. E logo na sessão posterior, ele inicia no verso 17, dizendo, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. E aí, na sequência, ele vai dizer, agora tem uma outra tradição, que eu ensinei para vocês, e vocês perverteram ela terrivelmente, que é a questão da ceia do Senhor. E aí ele vai trabalhar na sequência. Então a gente percebe claramente que Paulo está agora corrigindo perspectivas do que acontecia no culto cristão. O que temos aqui é que o foco nos costumes assumidos prejudicava um testemunho público da fé cristã. E aqui surgiu um perigo de absorver costumes mundanos, que ferem os valores da nossa fé. Acabam então paganizando o culto, deixando o culto com cara de coisa mundana. Quando me refiro a costumes que paganizam, não é que a gente não pode tocar um estilo cultural próprio da nossa região. Não é isso, gente, que a gente possa tocar numa reunião aqui de homens, tocar lá Sal da Terra, né, que era um ritmo de forró. Não é isso que a gente não pode fazer. Mas o fato aqui é que são costumes da cultura que acaba por nos assemelhar a idolatrias mundanas, a paganismo.
a adoração de valores invertidos, coisas que pervertem a nossa identidade cristã. Acabam degradando os relacionamentos comunitários e, com o passar do tempo, eles pervertem a igreja. Levam então a cometer idolatrias com cara de cristianismo. Por exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo muito prático, né? Eu sei que está aí na internet, o povo pode dizer assim, eu não concordo, discordo completamente, esse pastor é um bestão. Não tem problema não. Por que aqui a gente não pinta de preto aqui as paredes e deixa a luz bem escura para você ficar em adoração aí? Porque quando você faz isso, normalmente o objetivo dessas igrejas é criar um ambiente de intimidade. Mas, meu querido, o culto cristão não é uma intimidade somente eu com Deus. O culto cristão é uma experiência comunitária. Então nós precisamos sim ver uns aos outros cantando. A gente precisa sim contemplar a face do nosso irmão cantando. Isso faz parte do culto cristão. Então não é um momento intimista, é só eu e Deus. Não, isso é fruto de uma geração egoísta. De uma geração que só se preocupa com experiências emocionais. E aí você deixa tudo escuro, fecha e o cara fica só ele e Deus. Isso perverte o princípio do que significa a fé e o culto cristão. Pastor, mas isso é bobagem, não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver na hora que você está implantando esse processo, mas com o passar dos anos você começa a perverter o sentido do que é culto. Perverter o sentido do que é congregação reunida, louvando e salmodiando ao nosso Deus. Então são costumes que são presentes em ambientes mundanos, e a gente traz para dentro da igreja, e a gente começa então a criar expectativas no coração das pessoas, de que esse lugar aqui, ele está prestando um serviço para você, e você é um cliente, eu sou um empresário e gerente, e a gente aqui é uma empresa da fé. Não tem nada a ver com isso, igreja cristã não tem nada a ver com isso. Então precisamos ter cuidado para a gente não assumir posturas, ou ritos, ou trejeitos que vão perverter os fundamentos do que nós acreditamos de fato, as bases da nossa fé, e vão corroer com o passar do tempo a nossa prática cristã, e precisamos ter cuidado com isso. Eu sei quanto esses temas são difíceis de aplicar, porque a gente está lidando com uma dimensão da nossa fé muito conceitual, gente, eu sei disso. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui, você, mas fulano de tal pensa assim, pensa assado tal, mas tem um núcleo sério e correto que pensa igual. E eu sei que a gente está lidando com uma dimensão da nossa fé que é muito conceitual e que requer algumas avaliações maduras, que não venham desprezar a importância de nos proteger de uma cultura ruim, mas ao mesmo tempo para não criar uma igreja isolada da realidade. Existem igrejas que estão no século XVII ainda. Vão cantar a música, eu acabo de dizer que eu estou num mosteiro, estão lá no século XVII, não dá certo, não é, então vamos modernizar, mas também calma, camarada. Então é necessário nós termos esse senso, e eu sei que isso é muito conceitual, é difícil, mas eu tenho convicção que se você for uma pessoa equilibrada, e você for uma pessoa comunitária, você vai saber que existem extremos que precisam ser evitados. É uma questão, no fim, de querer usar o que pode ser usado para a glória de Deus, e não o prazer de nossa carne ou prestar contas ao mundo. Por isso Paulo fala sobre ser lícito, mas não ser conveniente. Sobre ser lícito e não edificar a nossa fé. Aquilo que eu vou fazer vai edificar? Não vai, então não faça, meu querido. Aquilo que eu vou fazer é lícito, mas não convém para a gente fazer isso. Não convém dentro da igreja. Não convém para nós que somos cristãos. Então vamos então para o nosso texto hoje, que é bem complexo para a nossa mente moderna, é distante dos nossos problemas, do que Paulo estava lidando aqui, mas o alvo da gente é entender de que maneira Paulo pensa e aplica princípios eternos, que nos ensina princípios para hoje. Como esses princípios refletem a vontade de Deus. Como é que a igreja dele tem que buscar viver esses princípios para a glória de Deus. Nosso debate aqui não é mulher usando véu ou não.
O debate hoje não é esse. Mas existem coisas da nossa cultura que nós estamos trazendo para dentro da igreja. E esse é o nosso debate. E aí, se Paulo escrevesse uma carta para as igrejas do dia de hoje, ele não estaria lidando com o uso do véu. Ele talvez estaria lidando com a parede preta. Talvez ele estivesse lidando com a luz escura. Talvez ele estivesse lidando com worship. Talvez ele estivesse lidando com questões que hoje estão sendo trazidas para dentro da igreja, mas que não têm o alvo bíblico da edificação. Talvez ele vai lidar com vamos falar da salmodia exclusiva? Vamos falar de outros temas que você pode que hoje podem ser tentativas de estabelecer uma cultura, mas será que é edificante de fato? Será que é importante de fato? Por isso que Paulo termina esse trecho dizendo o seguinte: olha, se você quiser ficar debatendo, querendo ficar brigando, não é costume nosso ficar em determinadas questões. Então, calma com isso. O uso do véu, irmãos, é uma questão polêmica, porque eu penso que nesse texto a gente precisa lançar luz sobre a cultura da época. Qual era o problema que Paulo estava lidando na época? E aí, por que isso é tão delicado? Porque a arte da interpretação, a hermenêutica, ela deve se valer do significado do texto, conforme o texto foi escrito. A hermenêutica progressista, ela tem feito uso de artifícios culturais para diluir o significado do texto. Eu pego uma questão cultural e digo, não, isso era naquela época, hoje é diferente. E aí eu tiro o significado do texto. Isso é muito perigoso. Então eu tenho que ter cuidado no que eu vou fazer aqui, por quê? Porque eu não estou querendo ensinar a você que você tem que pegar aspectos culturais e diluir o significado do texto. Mas você diz, pastor, mas por que nesse texto você vai fazer isso? Trazer a luz a coisa cultural, e por que em outros textos você não vai fazer? Porque esse texto é o único, e aí usando regras hermenêuticas sérias, nós compreendemos que o único texto na Bíblia que põe a problemática do uso do véu é esse aqui. Nenhum outro local há prescrição sobre o uso ou não do véu. Então, isso nos aponta que, possivelmente, e eu acredito que sim, eu estou falando possivelmente porque eu estou te levando a pensar, Paulo está lidando com uma questão pontual da cidade de Coríntios. E essa questão pontual que estava trazendo problemas é resolvida por Paulo. Então a gente percebe essa questão. Então, o uso do véu ou não, esse texto não está prescrevendo o uso do véu para as mulheres de hoje. Ele está lidando com uma polêmica que no uso do véu estava gerando problemas de testemunho público. Porque o véu era um elemento cultural que trazia uma mensagem. Assim como hoje. Se um homem usar determinadas peças de roupas femininas, um pouco mais feminilizadas, não é bom para ele. Mulheres usarem roupas que as masculinizem, não é bom para elas. As roupas da época de Jesus eram roupas que hoje, se eu usasse, iam dizer que eu estava de vestido. Porque a cultura, ela foi mudando as suas percepções. E os símbolos culturais foram mudando à medida que o tempo foi passando. Então é nesse contexto que Paulo está lidando com essa problemática. E a igreja de Cristo, ela lida com isso durante toda a história da igreja. Isso é o grande desafio da igreja de Jesus. Vamos pensar então um pouco sobre a confusão cultural daquela época. É uma introdução um pouco longa, mas a gente precisa lançar esses fundamentos para a gente poder entender. Vocês vão ver quando a gente chegar no texto, vai ser bem rápido. Vamos lá. A gente está em uma cidade aqui, cidade de Coríntios, é uma cidade que ela reúne 3 grandes culturas. A cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Essas 3 culturas estavam fervilhando na cidade de Coríntios. Então você tinha gente de várias regiões naquela cidade. Era uma mistura de culturas, de línguas e de pessoas muito grande. Imagina você lidar com essa diversidade cultural, essa diversidade de comunicação, dentro de uma igreja cristã, onde tinha uma pessoa que comia carne de porco e outro que dizia, eca, safado, comendo carne de porco. Não, cara, mas não tem problema não. Qual é o problema de carne de porco? Não, carne de porco é sujo, é proibido. Sim, é proibido para você que é judeu, para mim não. E agora?
Tá a mesa da comemoração com carne de porco, carne de vaca. Aí o cara, não, eu não vou lá pegar carne de porco, não. Isso é um desrespeito. A confusão que estava dentro da igreja. E eram muitas as outras confusões. E uma delas é essa aqui. E Paulo, então, vai tentar lidar com aquelas confusões. Existia uma prática nas religiões pagãs, onde os líderes do culto pagão, eles usavam togas. O que é uma toga? Era um véu grosso, um tecido grosso, e ele punha aquela toga sobre a cabeça, cobrindo metade da cabeça. Aquela toga também era conhecida como véu. Os líderes do culto faziam isso para representar a sua autoridade espiritual sobre aquela congregação. É como hoje os pastores de terno e gravata. É mais ou menos a mesma lógica. Então a terno e a gravata vai mostrar que eu sou mais espiritual do que vocês. Ou seja, eu sou ungido. Tem muita gente que pensa isso. Infelizmente, tem igreja por aí que pensa assim. Então assim, eles usavam essa cobertura para mostrar que eles eram mais espirituais. E aí o imperador Augusto, na época, começou uma campanha de autopromoção espiritual. E ele começou a espalhar estátuas pela cidade de Coríntios, onde ele estava usando togas. E isso, então, associou o uso de togas a uma demonstração de poder e piedade. Poder e santidade, poder e divindade. E então a cultura começou a encarar que todas as pessoas que andavam com togas na cabeça eram pessoas mais espirituais, pessoas mais poderosas, pessoas mais divinas. É mais ou menos hoje a mesma ideia. Pode copiar que é a mesma coisa do terno e da gravata. São pessoas mais espirituais, mais divinas, mais ungidas. É mais ou menos a mesma estratégia, a mesma lógica. Existe também o costume em que as esposas, elas usavam véu sobre a cabeça para mostrar que eram casadas. Existia esse costume também, que era muito mais um costume grego. Mulheres em banquetes públicos, no ambiente pagão, no ambiente romano, e aí é assim no ambiente romano, as mulheres em banquetes públicos precisavam usar véu para revelar sua castidade. Porque esses banquetes públicos tinham prostitutas nesses banquetes. E as prostitutas presentes nesses banquetes públicos, elas não usavam véu, porque elas utilizavam-se do seu cabelo para demonstrar sensualidade. Então os cabelos das mulheres, das prostitutas, nesses banquetes públicos, eram cabelos elaborados para mostrar uma certa sensualidade e atrair os seus clientes durante esses banquetes. Então uma mulher, para mostrar recato nesses banquetes e respeitar o marido dela, ela botava um véu. Se a mulher tirasse o véu, ela estava desrespeitando o marido dela, porque dizia, a tua mulher está se oferecendo ali, ó. Tirou o véu, está se oferecendo para os caras do banquete. E aí elas usavam véu, pois era um sinal de honra, de recato e de respeito ao marido. Em banquetes familiares, que aí também era um outro costume, banquetes familiares, festas familiares, era muito comum as mulheres donas da casa, que convidavam, recebiam as pessoas para a festa, era comum que elas removessem o véu, pois elas estavam dentro da própria casa delas e aquele não eram banquetes públicos. E então, elas se utilizavam daquele momento, e aí é mais um contexto grego, se utilizavam daquele momento para mostrar o seu cabelo lindo e a sua riqueza. E as amigas ricas que elas chamavam para o banquete, também tiravam o véu naquele espaço, para cada uma ostentar o seu belo cabelo feito lá no Jassa. Então, não sei nem se Jassa ainda está vivo. Tá? Então você é cliente dele, né? Então assim, ela ia lá e mostrava os cabelos lindos delas. Gente, você já viu isso em casamento? Eu imagino que sim. Cada um com um vestido mais bonito, não sei o que lá, um cabelo mais bonito. Tem mulher que vai para o casamento no outro dia, às 5 da tarde, no dia anterior, às 2 horas da manhã do dia anterior, ela já está se arrumando. Ela parece que ela faz um tratamento de 38 horas antes de ir para a festa. E aí ela tem que remover coisa, botar coisa, fazer... Então, gente, não pense que a cultura mudou muito, não. Os ídolos, as ostentações, as disputas por poder, continuam as mesmas.
Você chega para uma mulher, ela faz assim, ó. Não é assim? Ela tá o quê? Eu, quando era jovenzinho, e aí eu estava afim de uma menina, e eu olhava para ela assim, aí quando ela fazia, olhando para mim, eu já dizia, opa, ela tá afim. Não sei se hoje é assim, né? Mas eu pensava assim, eu era um caba do mundo, né? Eu pensava dessa forma. Mas não existem trejeitos, formas, roupas, maquiagens, cabelos. Não tem essas coisas na nossa cultura? Tem. Na cultura antiga tinha do mesmo jeito. E esses eram esses costumes que estavam contidos. Então, as mulheres que eram convidadas, mas de posição inferior, que não eram amigas, nem ricas, nem tinham cabelos lindíssimos para mostrar, elas então se mantinham com véu. E então você criava uma classificação social dentro do evento. As mulheres de véu eram as pobrezinhas. As mulheres sem véu eram as riconas que foram fazer o cabelo no jaça. E aí você tinha essa diferença cultural. Em alguns ambientes em que o uso ou não do véu poderia estar associado a uma atitude moderna, prostitutas começavam então a gerar problemas de testemunho público, porque no ambiente público as mulheres começavam a colocar o véu para mostrar recato. No ambiente público, as prostitutas tratavam seus cabelos e tiravam o véu para mostrar modernidade. No ambiente romano, a centelha do feminismo começava a surgir. E existiam mulheres que eram mulheres casadas que começavam então a dizer, tô nem aí com meu marido, vou mostrar meu cabelão para a galera no meio da rua. E isso começava a mostrar uma certa atitude arrogante por parte delas, associando elas a prostitutas, mas elas não eram prostitutas. E aí você tinha, é como hoje, mulheres com um vestido, um lascão desse tamanho, até aqui assim, e você diz, meu Deus, que lascão grande danado é esse? São mulheres casadas, mas elas estão com aquele lascão para mostrar as pernas delas. É o quê? Porque ela é moderna, ela é descolada, ela é uma mulher que está mostrando que ela é top, que ela é bonitona, que ela é gostosona. Ah, mas ela é uma mulher casada. Aí ela não está mostrando recato. É a mesma lógica, irmãos. Não tem, os símbolos são os mesmos. São símbolos culturais que mostram sensualidade, que mostram falta de recato, que mostram desrespeito. E muitas dessas mulheres, ainda hoje é assim, porque um marido que se preza, ele vai olhar para a mulher com uma roupa sensual e vai dizer, mulher, não bota essa roupa não está legal. Se a mulher for um pouquinho mais avançada, ela vai dizer o quê? Te vira com tua vida, eu visto o que eu quiser, não tem homem para ficar mandando em mim. Aí ela sai desse jeito mesmo. Qual é a imagem que ela passa? De que o marido dela é um banana, de que ela não respeita ele. É a mesma lógica. Então essas mulheres quando tiravam o véu e saíam na rua, eu faço o que eu quiser. O teu marido é um banana. O teu marido é um mole, é um frouxo. É a mesma lógica. Então eu estou fazendo esse link aqui para você entender qual é a raiz do problema aqui. Porque o povo estava entrando na igreja assim, gente. A igreja era um ambiente público. Aí a mulher vinha com os cabelão. Umas vinham com véu, outras vinham sem véu. Outras vinham com rachão na perna, outras vinham com um decote desse tamanho. E aí o marido, ei mulher, não é assim não, cala a boca que eu quero ser moderna. E começava o desrespeito aos papéis e ao recato do povo de Deus. E aí o mundo fora começava a olhar e dizer, oxe, eles são iguais a gente. São iguais, ó. Não tem diferença. E aí Paulo diz, não, temos que ser diferentes. Temos que ter recato, temos que ter respeito, temos que valorizar os valores de Deus e viver os valores de Deus. Um outro ponto também, gente, era que no ambiente de culto pagão, onde existiam sacerdotes homossexuais, o uso do cabelo grande por homens indicava que esses homens eram sacerdotes gays. E nesse ponto, então, existiam várias estátuas desses sacerdotes gays com cabelos grandes. E aí, só que aí você tem um problema, porque no ambiente judeu, o cabelo grande era normal. E agora? Até o filho um dos filhos de Davi, a beleza dele é falada pelo peso do cabelo do cara. O cara tinha uma juba imensa. E é falado da beleza dele pelo tamanho da juba dele. E aí você começa a ter um conflito.
Porque você agora tem judeus, você tem um ambiente pagão, você tem os gregos, você tem os romanos, tudo ali dentro. Como é que... Aí Paulo diz, e agora? Como é que eu vou lidar com essa confusão? Paulo então vai começar a lidar com esse problema. O que temos aqui são elementos culturais que apontam para símbolos e mensagens que a cultura queria afirmar. Esses costumes eram símbolos de ostentação social, que gerava divisão, perversão sexual, que revelava libertinagem, orgulho por ter status social, desrespeito ao casamento e aos papéis de homens e mulheres. Hoje nós temos também elementos em nossa cultura, em nossa região, que apontam para esses valores pecaminosos. E quando nós se utilizamos desses elementos, nós estamos comunicando-se do mesmo jeito com o mundo e com a cultura, sendo confundidos com esses mesmos valores. Quando você, mulher, vem vestida de maneira inadequada aqui para a igreja, decotão, roupa curta, tal, você está mandando uma mensagem ruim. Se você é uma menina jovem, solteira, e tiver um camarada crente de verdade e piedoso, ele não vai querer você não. Ele vai dizer, eu não quero esse desmantelho para a minha vida não. Porque depois eu vou chegar para ela e dizer assim, minha filha, se vista melhor, ela vai dizer, se preocupe com sua vida. E aí eu não vou querer isso para a minha vida. E aí o que nós temos aqui é exatamente elementos que estavam pervertendo isso. Essa é a maior preocupação do ensino de Paulo nesse trecho, de que os cristãos não estejam comunicando ao mundo uma mensagem que associa o pecado à idolatria, que nos associa a coisas ruins. Por exemplo, gente, isso é tão real que... Ah, mas isso não tem nada a ver, pastor, isso é coisa de cultura. Tá certo, vamos lá. Quando um homem diz que nasceu no corpo errado e diz que é mulher, a primeira coisa que ele faz é o quê? Deixar o cabelo crescer e botar roupas femininas. E o que são roupas femininas? São elementos que tornam ele feminilizado. Ele assume trejeitos delicados, não é assim? Quando você tem uma mulher que diz que é homem, o que é que ela faz? Ela já corta o cabelo curto, ela já assume uma postura mais machão, e ela usa roupa que não torne ela feminina. Por que isso? São símbolos culturais que são assumidos para comunicar algo. Ela não disse que é homem, então o que é que ela vai fazer? Se vestir de tal forma que ela signifique para os outros que ela é homem. Se ele disse que é mulher, ele vai se vestir de tal forma que signifique para os outros que ele é mulher. Se a mulher se acha gostosa, ela vai se vestir de tal forma que signifique para os outros que ela é gostosa. Se o cara é metido a boizinho, ele vai se vestir de tal forma que pareça para os outros que ele é boizinho. Então, gente, você não pode desassociar. Não existe essa ideia de que, não, receba a todos. Sim, nós aceitamos todas as pessoas do jeito que são. Mas o evangelho precisa transformá-las, precisa mudá-las. Eu preciso passar agora a assumir valores e símbolos que testemunhem minha fé. Eu preciso agora me vestir, falar, viver de tal forma que as pessoas no mundo olhem para mim e vejam que eu não valorizo a sensualidade, eu não valorizo a vaidade exacerbada. Não estou dizendo que você não possa se cuidar. Eu não valorizo a vaidade exacerbada, eu não valorizo determinadas coisas que eu sei que são pecaminosas, são costumes mundanos. Mulher crente de verdade tem dificuldade de comprar roupa no mundo de hoje. Às vezes você tem que começar a ter suas costureiras próprias. Porque se você for buscar roupa no mundo, pelo amor de Deus, eu digo isso porque minha esposa, minhas filhas, é difícil. Samanta ainda pequenininha, está mais fácil, né, ainda conseguir roupa. Olhe lá, né, porque tem umas shortinhas que eu digo, meu Deus do céu, isso é o quê? É difícil, gente. Minha esposa lida com brechó, às vezes ela recebe doação de brechó, ela diz, meu Deus, isso é uma calça ou um cinto? Eu não sei a diferença, é uma calça ou um cinto. Não acredito que essa mulher usava esse tipo de roupa, não. Meu Deus do céu, a mulher está na igreja e está usando essa roupa aqui agora. E está dando essa roupa. Não, aí ela pega a roupa e joga fora. Tem roupa que ela disse, isso aqui só presta para o inferno. Deixa eu jogar no lixo. E tem gente usando roupa do inferno, moda do inferno. Porque você não se preocupa com valores. Você não se preocupa com o testemunho público da sua fé. E é isso que Paulo está trabalhando aqui. Nesse caso, a igreja de Coríntios tinha esse problema, era uma grande confusão. Os símbolos estavam misturados, e Paulo diz, a gente precisa se afastar dessas coisas. E aí vamos lá o texto. Agora a gente vai pensar a respeito do que a gente pode refletir sobre honra aos cabeças. Honra aos cabeças. Olha o 11:3. 11:3.
Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ele estabeleceu aqui um monte de cabeça. Cabeça significa governo, líder, responsável. Ele está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Pastor, que coisa machista. Não, não é machista. Vou te explicar por que não é. Lá em Efésios capítulo 5, verso 23, esse mesmo princípio é ensinado. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo. Ah, então quer dizer que o marido, Jesus é só cabeça do marido, não é da esposa? É da esposa enquanto igreja. Cristo é o nosso cabeça quando pensamos em relacionamento Cristo e igreja. Mas nesse texto aqui, o relacionamento não é Cristo e igreja. É um outro relacionamento que ele está falando aqui, onde o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do marido. Não sei se você está entendendo. No que diz respeito a ser igreja, Cristo é o cabeça de todos nós, homens e mulheres. No que diz respeito a relacionamento familiar, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ok? Ele continua dizendo, assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês esposas devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Ele está falando sobre sujeição de liderança. Ele não está falando de subserviência e humilhação. Não tem nada a ver com isso, gente. Já falei isso várias vezes, não é possível que eu tenha que trabalhar isso de novo aqui com vocês. Imagino que vocês já saibam. Efésios capítulo 1, 22, se você talvez é novo aqui, não sabe, acompanhe outros estudos, frequente a nossa igreja, você vai entender que quando a gente fala sobre isso, eu imagino que na cabeça de muitos homens e mulheres isso está bem estabelecido, certo? Então nenhum homem pode usar esse texto aqui para humilhar sua esposa. Se fizer isso, você é um cafajeste. Certo? Se você fizer isso, você está errado. Você precisa mudar seu coração. Porque o que está sendo dito aqui não tem nada a ver com homem mandando em mulher. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com serviço, entrega. Cristo morreu pela igreja. Se entregou por ela. E é isso que significa ser cabeça. É receber a coroa de espinhos. Certo? É isso que significa ser cabeça. E aí o que significa ser cabeça? Aí tem movimentos progressistas, teológicos, que estão dizendo que cabeça não tem nada a ver com liderança. Só que tem tudo a ver com liderança, porque todos os textos apontam para essa realidade. Aí vai dizer, não, porque na cultura daquela época cabeça tinha outra conotação. Mentira. Porque o próprio texto bíblico diz que não é assim. Efésios capítulo 1, verso 22 diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, cabeça é liderança, não tem para onde correr. Só que a palavra cabeça no contexto aponta a ideia de governador de algo, e no contexto cristão implica aquele que é responsabilizado por alguém. Liderança no mundo é chefia. Liderança no reino de Deus é responsabilidade. Liderança no reino de Deus não tem nada a ver com ser maior. Liderança no reino de Deus tem a ver com levar o chicote primeiro. É isso que é liderança no reino de Deus. Você só vai para o céu hoje porque o seu cabeça levou o chicote no seu lugar. E por isso você vai. Porque ele é o cabeça. Então ser cabeça é passar à frente na hora da responsabilidade. Isso é ser cabeça. Então o que a gente tem aqui é que assim como Cristo sendo o cabeça da igreja, é o que foi responsabilizado pelo pecado da igreja. E a governa para benefício dela. Cristo não governa a igreja para benefício dele. Ele governa a igreja para benefício dela. Louvado seja Deus, e nós somos beneficiados do governo dele. Que bênção sermos governados por Cristo. É uma liderança amorosa, e o marido é o cabeça da mulher, que é chamado para liderar sua esposa em amor sacrificial e serviço para benefício dela. É isso que é ser cabeça. Se a mulher está sofrendo com o marido, você, felizmente, minha querida, está com a cabeça decapitada. Esse camarada, ele não está cumprindo a missão dele, ele é um cafajeste, e ele precisa se converter a Cristo. Ele precisa de ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Ele precisa ser transformado. E ore pela transformação dele, porque se não houver transformação, a ira de Deus vai permanecer sobre ele. Pode ter certeza que tem um lugarzinho bem quente no inferno esperando por ele. E ele precisa mudar de vida. Precisa se arrepender antes que seja tarde. Porque essa é a mensagem do Evangelho.
Então, nenhum homem use esse texto ou essa ideia aqui para querer humilhar suas mulheres. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Apesar de que a ideia de cabeça diga respeito à responsabilização no contexto de Efésios, aqui aponta para uma implicação no sentido inverso dessa verdade. Pastor, o que é isso, pelo amor de Deus? Tenho 15 minutos aqui. O que é governado, guarda aí na cabeça. Quem é governado tem uma missão de honrar aquele que o governa. E isso se dá pela ligação que temos entre Deus e Cristo como cabeça. Ele diz que Deus é o cabeça de Cristo. Então, se eu disser que o texto está estabelecendo hierarquia, eu vou cometer uma heresia. Porque se eu disser que Deus é o cabeça de Cristo porque Ele é maior do que Jesus, então, meu querido, eu estou quebrando a doutrina da Trindade. Eu sou um herege. Então, Paulo não é um herege. O que Paulo está ensinando aqui é que o conceito de Deus ser o cabeça de Cristo diz respeito não a Deus ser superior a Cristo, mas a que Cristo honra o seu cabeça. Como é que Cristo honrou seu cabeça? Quando ele diz, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para manifestar o nome do Pai. Eu vim para fazer o Pai conhecido de vocês. Cristo diz, eu vim para honrar o meu Pai. Eu não vim para falar de mim mesmo, eu vim para falar daquele que me enviou. Então, Deus ser o cabeça de Cristo significa que Deus é o governador do plano redentivo, no qual Cristo é o executor do plano redentivo e honra o seu cabeça. Porque o sentido do texto, então, não é autoridade, é honra. A gente é tão mundano que quando a gente vê que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, a gente já começa a pensar quem é maior do que quem, já para ficar pisando uns nos outros. Mas não é esse o sentido do que Paulo está ensinando aqui, porque o que Paulo está ensinando é o quê? Qual é o foco do texto aqui de Paulo? As mulheres estavam desonrando seus maridos, publicamente. E aí Paulo disse, calma, peraí, isso está errado. E aí Paulo está ensinando o princípio de honra. E aí ele começa dizendo que Cristo é aquele que honrou o Pai. E o homem é aquele que deve honrar Cristo. E a mulher é aquela que deve honrar o marido. Então não está estabelecendo hierarquia de comando. Está estabelecendo responsabilidade de honra. É o contrário. Guardou no coração? Se não, volta lá no canal, assiste de novo para ver se... Cristo, cabeça do homem, nos leva a entender que os homens são chamados por Cristo a honrar Cristo. Como é que um homem honra Jesus, gente? Quando ele ama sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está honrando Jesus. Ele está honrando o seu cabeça. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E o homem na igreja deve amar sua esposa. E o homem na igreja, tendo Cristo como cabeça, ao honrar Cristo, ele ama sua esposa como Cristo ama a igreja. E assim ele honra o plano e o propósito do governador Jesus Cristo. O plano de Cristo no governo sobre o homem é dizer, homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então quando você faz isso, você honra o seu cabeça, que é Cristo. O marido como cabeça da mulher nos leva então a entender que os maridos chamam suas esposas a cooperar com a liderança dele. Ele se coloca como líder amoroso e sacrificial, como cabeça dela. E quando elas são submissas a essa liderança, elas estão honrando seus maridos. Honrando, exaltando, valorizando a liderança dele, não trazendo vergonha pública ao seu marido. E isso é símbolo de recato feminino, de beleza feminina. São mulheres que honram seus esposos, não mulher que fica falando mal do marido, que fica queimando o marido, desrespeitando o marido, mas são aquelas que honram seus maridos, que expõem publicamente o respeito que ela tem pelo seu marido, a admiração que ela tem. Ah, mas ele erra. É verdade, você não casou com Jesus, você casou com um pecador. Mas você precisa cumprir sua missão. Se o seu marido não está cumprindo a dele, ore por um raio na cabeça dele, ou pela conversão dele. Ore por uma transformação.
mas cumpra o seu papel. Homens, mas minha mulher não me respeita. Cumpra o seu papel. Ame essa desrespeitadora. Ame essa mulher. E Deus agirá no coração dela. O único capaz de transformar o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder de mudar ninguém. Então, se você, mulher, quer ficar mudando seu marido, você quer ser o Espírito Santo. Essa não é a sua missão. Você, marido, quer mudar sua mulher, você quer ser o Espírito Santo. Essa não é a sua missão. Você vai se quebrar. Você vai adoecer. Você vai morrer espiritualmente. Então, o que a gente vê aqui, que nada a ver diz respeito a um ser maior do que o outro, mas diz respeito à honra. Então, dentro dessa perspectiva, vamos ler de novo, olha só. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Entendeu a lógica? Pronto, espero que você tenha guardado do seu coração, porque eu demorei um bocado para explicar isso. Aí ele vai agora lançar alguns fundamentos de costumes. Diante dessa verdade, ele vai lançar o fundamento da integridade do que é masculino e do que é feminino. Olha só, que interessante. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Então vamos orar, vamos trazer uns véus agora, homens. Não vamos trazer o véu não, porque é o contrário, né? O que está dizendo é o contrário. Nenhum homem aqui vai cobrir, está de cabeça coberta, meu irmão, descubra a sua cabeça, você está em pecado. Brincando, meu irmão, pode deixar, viu? Pode deixar, estou brincando. Está com frio, tem que ficar mesmo. Ele não está aqui lançando um fundamento para a gente ficar usando agora as mulheres de véu e os homens sem véu. Ele está dizendo que no contexto daquela cultura, um homem que botava véu sobre a cabeça, ele estava desonrando sua própria masculinidade, porque o véu naquele contexto era muito mais um contexto de recato feminino, de feminilidade, do que propriamente de masculinidade. Então, um homem que botava véu sobre sua cabeça, ele ficava parecendo com os sacerdotes pagãos. Então, o homem, ele não tem que orar ou profetizar com a cabeça coberta. Verso 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha só que coisa, ele usa aqui um eufemismo e um exagero. Ele diz o seguinte, uma mulher, então, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta no culto público, ela está desonrando a própria feminilidade, ela está querendo ser masculina, porque na cultura a leitura cultural que eles tinham é de que o homem de cabeça descoberta é homem, o homem de cabeça coberta, ele se feminiliza, então ele tem que ser homem. Uma mulher de cabeça coberta é recatada e feminina, uma mulher de cabeça descoberta se masculiniza. Então Paulo exagera e diz, se é para ela estar assim, dessa maneira, não decorosa, se é para ela estar agindo como uma prostituta, então é melhor que ela arranque logo o cabelo dela. É um exagero. É como se dissesse, se é para você vir com essa roupa, minha querida, então venha logo de biquíni. Se é para você vir com essa roupa, minha querida, então venha logo de calcinha e sutiã para a igreja logo. Venha logo pelada. Paulo está exagerando aqui. É isso que ele está dizendo. É claro que ele não está dizendo para a mulher raspar a cabeça, mas ele está dizendo, se é para agir dessa forma, vá logo e faça logo o serviço completo. Aí, no verso 6, ele diz assim, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que cubra a cabeça. Minha querida, se é vergonhoso para você vir para a igreja de biquíni, então se vista bem. Se você acha que é vergonha vir nua para a igreja, então se vista melhor. É isso que ele está dizendo. Então pare de agir dessa maneira. Pare de querer se alinhar aos padrões mundanos. Verso 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Eita, e aqui vem um ponto que você diz, meu Deus, e agora? O que Paulo está afirmando aqui no verso 7 para nós, é que o homem, ele não cobre a cabeça, porque a masculinidade dele vai refletir a glória de Deus, vai honrar Deus em sua masculinidade. Ou seja, ao não cobrir a cabeça, ele está reafirmando que ele é cabra macho,
homem de Deus. E ele está honrando o seu papel diante de Deus. A mulher, quando cobre a cabeça, quando descobre a cabeça, ela está dizendo para todo mundo que o marido dela é um frouxo. Que o marido dela é um mole. Então entendeu o que Paulo está dizendo? O homem que cobre a cabeça, ele está desonrando a cabeça. Ele está desonrando a sua própria masculinidade. Ele está se feminilizando. A mulher que descobre a cabeça está se masculinizando. E aí ela está desonrando o seu marido. Dizendo que ela é mais macho que o marido dela. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que o homem é glória de Deus e a mulher é glória do homem porque a mulher é propriedade do homem. Não é isso. É porque o véu simboliza isso. O véu na cabeça do homem torna o homem feminino e desonra a masculinidade, quebrando o projeto divino do masculino. A mulher com véu, a mulher sem véu, masculiniza ela. E isso é desonra para o marido, porque o povo vai olhar para a mulher e vai olhar para ele e vai dizer: tua mulher é mais macho que tu. Ei, bicho, tua mulher é mais homem que você. Isso é uma desonra para ele. E era isso que estava acontecendo então. A imagem que estava se passando dentro da igreja era essa. Vamos lá. Aqui o ponto de ambos é reforçar o que é o símbolo da masculinidade e o símbolo da feminilidade no culto público. E como então esse comportamento evidenciava os corações. E como o mundo olhava para a igreja e dizia: esse povo é desmantelado. As mulheres são homens, os homens são mulher, os cabas são frouxos, as mulheres são macho. É uma bagunça esse negócio. E aí, não. Homens são homens, mulheres são mulheres, existe respeito das esposas para os seus maridos, existem homens que reafirmam sua masculinidade sendo homens piedosos e amando suas esposas. E protegendo suas casas. É isso que deve ser os valores compreendidos na comunidade. E aí ele diz: por que isso acontece? Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Ele está reafirmando o conceito de Gênesis, que a mulher foi tirada da costela para ser a auxiliadora idônea do homem. Então existe uma relação entre eles. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Agora ele vai matar a pau quando ele diz aqui, olha só. Verso 10 ele vai dizer: portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer sinal de autoridade na cabeça. Eu vou explicar isso. Olha para o 11 agora. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Pum! Por quê? Porque na hora que Paulo disse assim, a mulher veio do homem, aí os homens, tá vendo, mulher? Você veio de mim. Fica aí na tua. Aí Paulo diz, opa, assim como a mulher veio do homem, o homem nasce de mulher. Então um depende do outro. No fim das contas, é 0 a 0. Não há níveis de importância nem de poder. O que há é respeito por papéis. Porque a mulher honra seu marido, pois ela honra aquele de quem ela foi tirada. Segundo a visão bíblica. E o marido honra a mulher, porque ele sabe que é dela que virá seus filhos, e ele veio de uma mulher. Então ele respeita as mulheres. E ambos se respeitam em seus papéis e suas responsabilidades. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. Gênesis mostra que a mulher veio a partir do homem. Mas ele fecha o argumento no verso 12, dizendo que o homem é nascido da mulher. Isso iguala eles em valores diante de Deus. A mulher não é um ser de segunda classe, porque veio do homem. Mas essa verdade acerca da mulher vir do homem confere responsabilidades ao homem, não importância. Confere a ele, ó, ela veio de você, você tem responsabilidade sobre ela. Cuide e proteja. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Gênesis confere a ideia da auxiliadora idônea. O texto anterior, somado a este, reforça que os homens e mulheres são iguais e codependentes em valor e importância diante de Deus. Nenhum cidadão de segunda classe há, mas a ordem da criação confere papéis diferentes aos dois. O homem como cabeça, que é responsabilizado por Deus, e a mulher como auxiliadora idônea, que torna possível a liderança amorosa do seu esposo. E juntos formam uma família.
E aí vem o texto, por causa dos anjos. Aqui tem muita divisão a respeito do entendimento desse texto. A palavra anjo significa mensageiros. Alguns dizem que isso eram mensageiros culturais que estavam visitando a igreja, visitantes que estavam lá. Outros afirmam que eram anjos de fato. Eu tenho uma compreensão que eu acredito no que a maioria afirmou. De fato, são anjos mesmo. Quando adoramos a Deus, os anjos estão em nosso redor. Quando estamos cultuando a Deus, existe uma infinidade, uma centena de anjos que a gente não vê. Eles estão aqui olhando para a gente. Quando a gente está numa vida comunitária, os anjos estão olhando e adorando a Deus pelo que Cristo fez em nós. E o testemunho da nossa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, de respeitarmos o nosso cabeça, confere ao nosso cabeça a honra e a adoração que os anjos querem. Porque lembram de onde vieram os anjos caídos? Que tanto a tradição quanto alguns textos apontam que esses anjos caíram porque se rebelaram e quiseram seguir seu próprio caminho e se manifestaram orgulhosos diante de Deus. Da mesma forma, tem pessoas que têm o mesmo comportamento de Lúcifer, de Satanás, que não respeitam a imposição da verdade de Deus e querem viver seu próprio estilo de vida. E isso é um erro, isso é um testemunho terrível na presença dos anjos. A honra, a submissão e a execução de papéis como mulher para o homem para Cristo, Cristo para Deus, confere testemunho aos anjos. Os anjos adoram. Satanás não se submeteu a nenhum plano de Deus. Os seres humanos caídos se rebelam contra a liderança do Criador. Portanto, no que diz respeito à atitude de mulheres aqui nesse texto, parece que elas estavam se comportando como os demônios. E Paulo está dizendo, não façam assim. Elas estavam desonrando seus maridos publicamente, assumindo costumes mundanos da cidade de Coríntios. O verso 13 a 17, então, vai nos mostrar que nós devemos ler a cultura ao nosso redor. E nós devemos testemunhar que nós somos povo da honra, não da desonra. Somos um povo que primeiro honra o nosso Deus, mas também honramos as autoridades, honramos os governantes, honramos os líderes, honramos os esposos. Somos o povo da honra, o povo que respeita, em submissão ao plano do Senhor. É isso que do verso 13 a 16 ele vai dizer, julguem entre vocês mesmos, ou seja, faz esse juízo interno aqui. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Aí ele está falando para aquela cultura, ó, vocês acham que, gente, vocês acham certo uma irmãzinha aqui subir aqui com uma saiazinha bem aqui, e os homens que estão sentados aqui na frente ficar tudo olhando para o teto e adorando ao Senhor? Porque a irmãzinha, é decoroso isso? Você como crente, é decoroso você ir num casamento com aquele vestidinho que está num decote, com um cortezinho que vai subindo até aqui, que parece que não vai parar jamais? É decoroso? É crente isso? Aquele decotezinho aqui, é crente isso? É santo isso? Você vai para você se veste bem aqui na igreja, mas você vai para a praia com uma roupa que parece um sutiã e uma calcinha, que é um biquíni. Vamos fazer uma avaliação séria. É decoroso vestir-se assim? Convém ao povo de Deus agir dessa forma? Paulo está trazendo, gente, convém isso. Olha o verso 14. Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para a mulher usar cabelo comprido? Que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Não existe uma cultura que mostra para a gente que o cabelo comprido para homem parece que não combina. Não existe essa... Assim como o cabelo curto para a mulher. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou dizendo aqui que as mulheres que têm cabelo curto estão erradas, que os homens... Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Porque na nossa cultura, muito disso já mudou. Naquela época lá de Roberto Carlos, cabelo comprido era sinônimo de rebeldia. Não era? Calça boca de sino, os mais antigos vão confirmar, é isso mesmo, pastor, era da minha época. Calça boca de sino, cabelão comprido, pai, meu carro é vermelho, não usa espelho para me pegar. Pronto, era o cara rebelde, não era assim? Eu digo isso que meu pai era assim, eu tenho umas fotos dele desse jeito. Era o cara rebelde, era a rebeldia. Hoje a gente parece que não tem mais essa noção. Não. Agora,
convém um camaradinha, um homenzinho, um rapazinho, com a calcinha toda coladinha, aquela coisinha toda chupada aqui, todo... Convém, meu querido, ou tu não fica parecendo uma mulherzinha. Será que faz parte da natureza masculina esse tipo de comportamento? Será que faz parte da natureza feminina determinadas coisas? Então Paulo está dizendo assim, faz uma avaliação. Não é difícil a gente fazer isso não, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui conversando com gente assim, e a baba descendo. Não, você tem inteligência mínima para saber que tem coisa que não convém, pelo amor de Deus. A não ser que você esteja tão contaminado pela cultura do mundo que você não consegue perceber como é ridículo determinadas roupas e determinadas coisas. Então, se você fizer um mínimo de avaliação cristã, você vai dizer, caramba, isso não convém, cara. Isso não dá certo. Eu vou para a academia com uma roupinha bem curtinha. Pelo amor de Deus, você... Eu não vou não, estou falando um exemplo, viu, gente? Eu estou lá, comecei a academia, acho que faz uns 3 semanas. Aí está lá eu, olhando para o chão. Aí quando eu olho para frente para ver no espelho se eu estou fazendo o movimento correto, tem uma mulher quase nua, com uma calça, pelo amor de Deus. Eu digo, minha querida, pelo amor de Deus, a diferença de você é só que o tecido está... Mas eu estou vendo tudo, todos os formatos estão sendo visto. Meu Deus, que coisa... Povo do mundo, normal, e crente. E mulher crente. Por que não bota uma calça folgada mesmo? Tem uns tecidozinhos que você bota aqui assim, né? Que aí você amarra e fica cobertinho, tal. Por que não pode? Não é só para movimentar o corpo? Por que que tem que ser mundano? Por que que tem que ser sensual? Faz um mínimo de juízo de valor. Eu, quando vejo o crente fazendo assim, ou ele não é crente, é mentiroso, mundano e carnal, ou ele é um crente tão sem noção que alguém tem que chegar e dizer, meu camarada, por favor, faça uso da sua razão, por favor. Paulo então está dizendo, vamos fazer uma análise, verso 15, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, o cabelo grande para ela não é uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Por isso que mulher não precisa usar véu, viu, irmão? Você vai botar o cabelo grande. As que estão com o cabelo curto aí podem botar o véu. Tem, a partir de agora, não. Ele está dizendo o seguinte, olha, não tem um cabelo grande? O cabelo é um tipo de véu feminino. Então há recato no cabelo. Ah, mas tem cabelo que a mulher usa como prostituta. Não. A grande questão é, que símbolo, que mensagem você está querendo passar? Que símbolo é esse que você está usando? Agora vai fazer sentido o verso 16. Olha como é que ele finaliza. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Ou seja, se tu quer fazer confusão, quer ficar brigando pelo véu, pelo não véu, pelo cabelo grande, pelo cabelo curto. Olha, a gente não tem, o nosso costume aqui não é ficar brigando por isso não. Por isso que a gente não fica aqui dizendo, mulher tem que vir de saia para a igreja, a saia tem que ser comprida passando do joelho, homem tem que vir de terno e gravata, blá, 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 blá. Ou seja, não, a gente não fica preocupado com esse tipo de coisa. Agora, já aconteceu de mulheres lideranças chegar para meninas, jovens aqui da igreja, e chegar e dizer assim, minha querida, essa sua roupa está inadequada. Porque eu acho que a menina não tem pai para dar um aviso a ela. Ou o pai é sem noção. Ou então tem até um pai, mas ela é desse tipo aqui, que eu quero saber de nada, eu faço o que eu quiser da minha vida. E às vezes você vê até a mãe ou outras mulheres da família fazendo a mesma coisa. Aí você diz, meu Deus, o sem noçãozismo é da família. Mas aí a gente vai chegar como mulheres sábias, vão chegar e vão dizer, ó, querida, não é conveniente não, eu acho que é melhor tu rever isso aí. Aí você vai tomar uma decisão, eu quero continuar, tudo bem, você pode continuar vindo para a igreja, vindo do jeito que você quiser, só que aqui você não vai subir. A gente vai trabalhar e vai tratar. Por quê? Porque a gente tem um compromisso de respeito primeiro com Deus e com os nossos irmãos que estão aí sentados querendo adorar a Deus. Mas a gente vai ficar... Lista de regras para roupa, está aqui. 20 regras para a roupa da Batista da Graça. Não, aí já é demais. A gente vai ficar atrás desse tipo de coisa. Mas a gente vai ensinar princípios de recato, princípios de honra, princípios de santidade. E vai ficar batendo nessa tecla por várias e várias vezes. E tem pessoas que a gente vai vendo que vai amadurecendo. Tem gente que vem para a igreja, a gente já percebeu isso, gente que vem do mundo. Cheio de costumes ruins. Aí entrega a vida a Jesus. Passa um tempo a pessoa ainda se comportando de jeitos que você diz, caramba, não é legal. Mas a gente percebe que essa pessoa, à medida que os
os meses, as semanas e meses vão passando, você vai vendo que essa pessoa já vai mudando o jeito, as roupas, vai se constrangendo, ela vai aprendendo e vai mudando. Só que você vê que tem crente que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, e estão fazendo as mesmas coisas. Aí você diz, meu amigo, não é possível não, que esse cara vai ficar velho, essa mulher vai ficar velha, os dentes dela vai cair, ela vai usar chapa e ainda continua fazendo isso. Esse rapaz, ele vai ficar careca do buchão e ainda continua sem noção, usando essa calçazinha bem arrochadinha, parecendo um palito. Meu Deus, é algo que a gente vai aprendendo como comunidade. Não é legal isso. Conversa com alguém, chega para um crente mais experiente e pergunta, rapaz, essa minha roupa aqui está meio inadequada, o que é que tu acha? E essa aqui, o que é que tu acha? Vai lá, ou então, esse costume aqui está certo, esse não está. Tem gente que entra em contato com minha esposa e pergunta, Michela, eu estou com dúvida, isso tem me incomodado tanto, essa roupa aqui, o que é que tu acha? Não é que ela é da moda não, gente. Mas às vezes tem essa preocupação verdadeira, eu estou incomodado com isso, tu acha que está certo? Aí ela, não, olha, faça o seguinte, cubra assim, faça assim, põe um tecido aqui. Aí tem gente que aí cobre, se preocupa, tal. Tem gente que não está nem aí, mas é uma coisa sua com Deus. A gente está ensinando aqui, a gente está incomodando com a pregação, a gente está mostrando o que Paulo nos ensinou aqui a respeito da verdade. Agora, como você vai viver essa verdade, aí vai refletir se você está vivendo para a glória de Deus. E eu quero fechar aqui em Filipenses 2, 15 a 16. Lá em Filipenses capítulo 2, 15 a 16, diz assim, que nós somos chamados. Filipenses 2, 15 a 16. Somos chamados ao quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Que no meio dessa geração corrompida, nós sejamos como luzes, venhamos a agir de maneira diferente, que na academia minhas roupas sejam diferentes, que na escola minhas roupas sejam diferentes, na praia minhas roupas sejam diferentes. Que a maneira como o meu relacionamento, meu com meu marido, com minha esposa, reflita a diferença. Onde quer que eu esteja, que eu seja como luz no mundo. No meio de um mundo perdido e corrompido. Esse é o nosso chamado. Isso é o Evangelho. Foi disso que Jesus nos livrou. Foi disso que Ele nos retirou, do reino de trevas e de engano desse mundo. Então eu não posso voltar para lá, eu não posso viver como se eu estivesse lá, eu preciso viver diferente. É isso que o Evangelho fez comigo, é para isso que Ele me libertou. Então eu preciso assumir essa responsabilidade de testemunhar que eu fui salvo desse mundo e por isso eu não pertenço a ele, apesar de estar nele.